Olá, boa noite para você, meu irmão, minha irmã que está conectado comigo aí. Boa noite, Jorge, aí no Instagram comigo. Deus abençoe você, sua família, suas filhas, sua esposa. Paz do Senhor, minha mãe está aqui comigo. Boa noite. Você que vai chegando aí, vai falando um oi para mim aí, escrevendo, dando uma boa noite, para eu saber que você está aqui conectado comigo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, hoje eu estou muito feliz, muito animado com esse estudo. Eu espero que não tem som. Ué, não tem som. Melhorou? Melhorou aí, mãe? Aqui eu tenho som. Minha mãe tá falando que eu não tenho som. Essas coisas acontecem. Vamos ver o que a gente tem aqui para tentar dar o som. Tem certeza que não tem som? Tem mais alguém comigo aí no Face? Para ver se tem som, se não tem. Porque eu tive um problema aqui com algumas... O som tá ok. No Instagram tem som. Amém. No Instagram tem som. Não tô entendendo por que no Face não tem. Era para ter. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se não tem, amém. Vamos lá pro Face. Quer dizer, lá pro Instagram. Lá no Instagram tem som. Confere aí, mãe. Se não é o microfoninho da senhora aí. Melhorou? Abriu aí? Tô tentando esgoelar o som aqui. Vamos ver. Amém? Bom, vamos lá, vamos começar. Quem não tá no Face aí, não tem som, muda, corre lá pro Instagram, conecta lá comigo. Boa noite, Dri. Tá me ouvindo? Vamos ver se a Dri tá me ouvindo. Vamos ver, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ó, eu tô falando aqui, tô escutando o meu som sair lá no... Sim, então aí não é o meu problema, tá bom? Tá muito estridente. Ô mãe, problema aí com a senhora, tá bom? Dá uma olhada aí, entra, sai de novo, faz um horário, tá jóia. Então tá bom. Então vamos lá, gente, vamos orar pra gente começar, porque hoje o estudo vai ser muito bacana, muito legal. Eu acho que você vai se surpreender. Eu acho que vai ser uma coisa que você nunca viu na sua vida, tá bom? Se te impactar, como tem me impactado nessas últimas 2 semanas, amém. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento, mais essa noite que nós podemos estar aqui reunidos em teu nome, em torno da tua palavra. A tua palavra diz que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Nós estamos aqui em mais de 2 pessoas reunidas em teu nome e cremos que, pelo mover do Espírito Santo, o Senhor se faz presente. Pai, abençoa a palavra dessa noite, que tudo seja feito conforme a tua vontade e a tua direção para a edificação das pessoas, conversão dos corações e vidas e edificação da tua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar lendo uma palavra, Isaías. Pega a tua Bíblia, abre lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55. É isso mesmo? Se eu não estou enganado. Isaías 55. Eu acho que era o 4 e o 5. 4 e o 5.
Será que eu marquei errado, hein? Será que eu marquei errado? Amém. Amém. Eu marquei alguma coisa errada aqui, brincadeira. Mas isso faz parte, né? Isso faz parte, né? Quer ver aqui? Vamos achar rapidinho aqui na minha Bíblia virtual aqui. O que é que a gente está procurando? Isaías 53, perdão, não é 55. É Isaías 53, versículos 4 e 5, diz assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 1, que eu acho que é importante. Isaías 53, versículo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhamo-nos, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Presta atenção nisso. O profeta Isaías aqui está falando de Jesus. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Vou ler o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua liagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Foi ele ferido. Aqui Isaías fala claramente de Jesus. E ele fala aqui com algumas coisas muito importantes, que Jesus era um homem de dores e que ele sabia o que é padecer. E ele fala aqui também que ele, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E ele foi, pelas nossas transgressões, ele foi moído. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui o profeta Isaías está falando de Jesus. Está falando da pessoa de Jesus. Hoje você não precisa pegar a caneta e abençoado, nem o papel, porque hoje você não vai anotar nada. Hoje você só vai escutar. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Toda vez que a gente chega nessa época de Páscoa, a gente ouve falar da paixão de Cristo, da Semana Santa e muitos filmes, muitas encenações sobre o que Jesus passou. Mas eu fico me perguntando, e eu sempre me perguntei isso desde quando eu comecei a entender um pouco sobre Jesus, o que Jesus passou na cruz. O que Jesus sofreu, isso que nós vemos nos filmes, nas novelas, nas encenações nas igrejas, que Jesus levou, aquele Jesus que a gente vê na televisão, levando uma meia dúzia de lambada. Deixa eu ver se melhora aqui, tira um pouco desse foco do meu óculos, melhorou nada, é a lente do computador que está refletindo aqui, a tela. Não era possível que aquela meia dúzia de lambada nas costas representasse
todo o castigo que Jesus tinha que passar para salvar a minha vida e a sua vida. A coisa era muito maior. E isso sempre me intrigou, eu sempre procurei saber. E eu encontrei um livro, depois eu vou deixar a capa do livro aí, e eu creio, na minha opinião, que todo aquele que se diz cristão, que crê em Jesus, que acredita que Jesus morreu numa cruz para nos salvar, nos libertar dos nossos pecados, deve ler esse livro para entender o sacrifício de Jesus em toda a sua plenitude, essência e detalhe de sofrimento. Esse livro ele chama... quer ver? Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo abrir a capa dele, porque eu acho que é importante. Eu acredito que é importante. Vamos sair aqui, vamos entrar aqui. Só mostrar a capa para vocês. Aqui está. Esse tablet ele é uma benção. Aqui está, gente. Essa é a capa do livro. Eu tenho ele em formato digital. O livro chama A Crucificação de Jesus. A crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. É de Pierre Barbet. Aqui nesse livro, esse homem que é um médico cristão também, ele, obcecado pelo que Jesus passou, ele fez toda uma pesquisa, procurando entender a crucificação nos seus mínimos detalhes, a crucificação de uma forma histórica, científica e com explicações aí da medicina. Ele conseguiu, como médico, ele conseguiu retratar, analisando a crucificação, tudo que Jesus passou. Eu tenho comigo que é um livro importante, eu terminei de ler esse livro essa semana, eu fiquei impactado. Confesso para vocês que o gesto de Jesus representa muito mais para mim hoje, depois que eu li esse livro. E é um pouco uma carta que esse cirurgião fez, um resumo que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Hoje eu vou ler para vocês a análise médica desse médico. Eu vou ler uma carta que ele deixa no final do livro, essa carta. Um pouco condensado, porque é um capítulo todo, é muito grande, mas tem um resumo que eu preparei aqui de algumas partes mais importantes, e é isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Eu quero que você preste atenção, que você feche os seus olhos, apague a luz, se for possível. Tente viver esse momento que eu vou tentar, de uma maneira muito simples, muito humilde, passar para vocês, lendo esse relato, e a partir daqui para a semana que vem a gente entrar com um estudo um pouco mais profundo, mas eu acho que você precisa entender o que foi que Jesus sofreu para salvar você. Se você hoje tem a salvação, saiba que o preço pago foi esse que você vai ver aqui agora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos começar, né? Jesus entrou em agonia no Getsemane, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico,
Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hemaditrose é um fenômeno raríssimo. Ele é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sob glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, de diferentes estaturas. Eles golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. Nesse momento já não há mais ali soldados cumprindo ordens. Há uma verdadeira ação demoníaca. A partir daquele momento, as trevas tomou posse e tomou o controle da situação. O próprio inferno açoita Jesus. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage a um sobressalto de dor. As suas forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios correm ao longo das suas costas. Se ele não estivesse preso pelo alto dos pulsos, ele cairia em uma poça do seu próprio sangue. Depois vem o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que o de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra um couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz. Ele deve pesar uns 50 quilos. A estaca vertical já está lá plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados puxam com cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos. Os ombros de Jesus estão cobertos de chagas e feridas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado. A sua única túnica está colada nas feridas e ao arrancá-la produz uma dor imensurável, uma dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida, colada na ferida, que arranca com a casca, percebe ou sabe a dor do que se trata. Cada fio de tecido adere à sua carne viva.
o arrancam a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descobertos pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, que é um desmaio. Mas não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam nas pedras e pedregulhos do chão, depositam-o sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração do cravo. Os carrascos pegam um prego, um longo, pontudo e quadrado prego. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de uma marreta, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano do seu braço foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos seus dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão de grandes troncos nervosos. Ela provoca uma síncope, faz ele perder a consciência. Não em Jesus. Ele permanece acordado. O nervo é destruído só em uma parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violão e esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, ele vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que vai durar 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal sobre a cruz na estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da coroa de espinho penetram no seu crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que Jesus levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde da quinta-feira anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta. O lábio inferior começa a cair, a se pender. A garganta seca, queima, mas ele não pode engolir. Ele tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em uma bebida ácida, em uso entre os militares. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É uma cãibra alucinante em todo o seu corpo. Em todo o seu corpo. É como acontece quando alguém está ferido de tétano. Isto que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam.
Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles músculos entre as costelas, os músculos do pescoço e os respiratórios, a respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Ele tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, vai se tornando vermelho. Depois se torna num violeta púrpuro. E enfim, fica azul por falta de respiração. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saltam para fora. Mas o que acontece? Lentamente, em um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se em pequenos golpes. Se eleva, aliviando um pouco a tensão dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração se torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam um pouco e o rosto recupera um pouco a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a se afrouxar de novo. E a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como único ponto de apoio o prego enterrado nos seus pés. É uma dor inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda corre, escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las, ele está pregado. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos seus nervos rompidos pelos pregos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita, tudo está consumado. E em seguida, num grande brado, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre Jesus no meu e no seu lugar. Foi isso que Jesus passou. De forma bem resumida. O capítulo todo do livro são 10 páginas, relatando segundo a segundo por um médico cristão, um médico legista, que fez experiências com corpos humanos, com cadáveres,
o que acontecia com o corpo humano, com cada coisa que Jesus passou desde a sua flagelação. Fez experiência com corpos humanos e viu como médico o que aconteceu com o corpo de Jesus, e como médico pôde relatar as dores que isto provoca no corpo de um ser humano. Agora você multiplica isso, essas dores multiplicadas por todos os pecados de todos os homens, mulheres, que Jesus levou sobre si. Não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. No Getsemane, quando Jesus, depois da ceia, vai até o Getsemane orar, deixa os apóstolos na entrada, leva consigo Pedro, Marcos e João, os três mais chegados. Fala, espere aqui que eu vou orar mais adiante. Jesus sabia o que ele ia passar. A briga entre a carnalidade, o lado humano de Jesus, com o seu lado divino, que provocou aquela oração que fez Jesus transpirar sangue, é porque ele sabia que tudo isso que ele ia passar. Naquele momento que Judas chega com os carrascos e dá um beijo em Jesus, naquele momento a divindade de Jesus o deixou. Ficou ali o Jesus homem, o Jesus humano. Por isso que Jesus falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele sabia da sua missão e ele disse, mas que seja feita a sua e não a minha vontade. O preço foi alto, o preço foi caro. E quantas vezes eu vou falar na primeira pessoa, não fui merecedor desse gesto. Mesmo depois de crente, de aceitá-lo, de batizá-lo, de ser batizado. Quantas vezes eu não reconheci esse gesto de Jesus? A cada vez que eu pequei, eu ignorei o que Jesus fez na cruz por mim. Quem devia passar aquelas dores por mim deveria ter sido eu mesmo. Mas Jesus pagou o preço por mim. E eu não consigo hoje, de verdade, meu irmão, minha irmã, com esse entendimento, com esse esclarecimento, que eu não sei por que apenas depois de tantos anos, essa informação que eu fui atrás e encontrei esse livro, foi tão revelador para mim e transformou a minha vida. Hoje, sinceramente, eu não sou perfeito, eu não sou um santo. Mas eu me policio a cada minuto. Porque eu sei quanto Jesus sofreu por cada pecado meu. Pelos que eu ainda nem havia vivido, nascido, mas ele já sabia todos os pecados que eu ia cometer na minha vida. E pagou por todos eles. E pagou caro. Então nós como cristãos, nós não podemos enxergar mais essa semana que é cheia de rituais, cheia de religiosidades, cheia de mistérios e misticismo da mesma forma. E depois, passado a sexta-feira, nos comportarmos como se nada tivesse acontecido. Não podemos aceitar que a pessoa de Jesus seja banalizada,
seja blasfemada, seja ofendida, sem nos levantarmos, e não para brigar, para agredir, não, mas para proclamar o seu evangelho. Proclamar o seu evangelho de salvação, de arrependimento do pecado. Porque o preço que ele pagou foi muito alto. Homem nenhum teria resistido sequer à sessão de açoites que ele sofreu. Ali já teria morrido. Ali. Já teria morrido. Então, de verdade, são tantas coisas que vêm à mente pensando no que Jesus fez por mim e por você, que nós devemos ter uma mudança de vida de forma drástica, de forma radical, não compactuar mais com o pecado, não compactuar mais com as heresias, não compactuar mais com a apostasia, não compactuar mais com esse evangelho que está sendo pregado hoje, que de nada desse gesto de Jesus se prega. Não se prega o Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Prega-se a prosperidade, prega-se a boa vida, prega-se uma vida que não é a vida que Jesus tem separado para nós. O verdadeiro evangelho é o evangelho que prega o arrependimento do pecado e a morte de Jesus para nos salvar. Se o teu evangelho, o evangelho que você escuta, a mensagem que você escuta, a igreja que você frequenta, não prega esse Jesus que passou por isso que nós acabamos de falar agora, eu aconselho você a fazer uma reflexão para o seu bem. Para o seu bem. Se você deposita a sua fé, a sua esperança em outra pessoa para te salvar, que não Jesus, eu aconselho você com todo o amor do mundo a fazer uma reflexão, a orar a Deus e mudar de caminhos, porque só Jesus morreu na cruz para te salvar. Mais ninguém. Mais ninguém. Não há outro homem que nasceu e viveu neste mundo que passou para te salvar o que Jesus passou. Não há outro homem e nem outra mulher. A sua fé deve estar fundamentada somente em Jesus. Se te pregam outra coisa, é anátema, é maldição, é um caminho que não vai te levar para a salvação, é um caminho que não vai te libertar dos seus pecados. Só Jesus pagou o alto preço para nos salvar. Esses dias que estamos chegando aí dessa Semana Santa, que me pergunto o que tem de santa, porque se programam tantas coisas, festas, churrascos, encomendam-se barris de chopes, a correria alucinada, frenética e até histérica por ovos de Páscoa. Aproveita-se um feriado prolongado para ir para a praia, para minimamente se despir e ficar pelado na frente dos outros. O que tem de santo em tudo isso? O que representa falar que esta semana é santa?
se nessa semana não for tirado um momento de reflexão, de meditação, de busca do verdadeiro evangelho, de busca pelo arrependimento dos pecados, de busca por esse Jesus, esse que nós acabamos de ler agora. Que nós acabamos de ler agora. Pense nisso. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. É com todo amor que estou aqui hoje. Sei que muitos não concordam, muitos podem se sentir ofendidos com as minhas palavras, afinal de contas, existem tantas religiões, mas não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Não é. Isso é uma enganação do diabo. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque só Ele pagou o preço. Só Ele pagou o preço para nos colocar numa condição de sermos chamados filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo na sua glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não vou me estender mais. Semana que vem eu quero continuar com falando sobre a paixão de Cristo, a crucificação de Cristo, mas de uma outra forma. Mas hoje, esse entendimento eu achei necessário que você tivesse. Que quando você vir uma cruz, que você tenha em mente o que Jesus passou nela. Que quando você ver um filme falando sobre Jesus, por mais realista que ele tente ser, como é o filme Paixão de Cristo, não é uma fração do que verdadeiramente Jesus passou. E que quando você ouvir algum outro evangelho que te promete uma salvação que não passa pelo nome de Jesus, que você também entenda e saiba que só Jesus pagou o preço por você. E que se você ouvir um outro evangelho que não fala do arrependimento do pecado e que Jesus morreu para te salvar, única e exclusivamente para te salvar, não for para te dar dinheiro, carro zero, casa nova, fama, dinheiro, nada. Foi exclusivamente para que, independente da vida que você leve nessa terra, que mediante a fé em Cristo Jesus você pudesse ser salvo. Se não é esse o evangelho que você tem ouvido, que você também busque o evangelho verdadeiro. Amém? Vamos orar então. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor Jesus, por mais que eu não entenda a magnitude que foi o teu gesto, por mais que eu não possa entender, que a minha mente humana não seja capaz sequer de imaginar as dores que o Senhor sentiu, o preço que o Senhor pagou pela minha salvação, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz para me salvar, para me perdoar dos meus pecados, para que eu pudesse, mediante o Seu nome, a fé no nome de Jesus, que eu pudesse ser salvo, Senhor, e estar contigo um dia, ao lado do nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor fez tudo isso sem eu merecer. E eu não mereço.
eu não mereço. Mas o Senhor me amou tanto que o Senhor pagou o preço por mim e por todos, sem saber ou sabendo que muitos o desprezariam. Mas o Senhor nos amou mesmo assim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É a única coisa que eu posso lhe dizer nessa noite. Obrigado, Jesus, por me amar tanto assim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Medite. Quem quiser ler esse livro, me manda aí que eu envio para você pelo WhatsApp, o PDF. Leia esse livro. Leia esse livro. Eu tenho certeza que ele vai mexer com você. Ele vai mexer com você. Amém? Uma boa noite para você. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Essa mensagem pode salvar a vida. Eu creio nisso. Amém? Boa noite, fique com Deus. E até a próxima quinta-feira. Tchau.